São 4h32 da tarde. Já tinha colocado a chaleira pra esquentar a água do meu café. Essa tal mania de aflorar
saltear. 11h38. Estamos ouvindo ainda de fundos a Paula Kirst com Pão com Mel. Paula Kirst, que está de aniversário hoje, Rafa. E a gente lembrou disso aqui, o Rafa puxou ali uma musiquinha. Fazer uma homenagem, né? Para fazer uma homenagem e homenagem aos nossos ouvidos também. Que linda música, né? Linda, linda, linda. Coisa boa. Nosso beijo, nosso abração aí para Paola. E seguimos aqui, então, segundo bloco do Paralelo 30. A gente ouviu, só para registrar, a Paola Kirst com Pão com Mel. E antes dela foi, Rafa? A Toca S.A. com Revoada. Muito bem, ótimo também. Também muito linda a voz aí, né? Bacana. Legal. Cissa Laval, duas mulheres cantoras de Rio Grande. Coisa linda. Aqui, ó, seguindo para o segundo bloco, 11h39, a gente, para quem não acompanhou o inicinho, a gente estava conversando e seguimos a conversa com ela aqui, Suzy Barros, representante, coordenadora geral, neste momento, do Sinterg Sindicato, professora atuante no município, no estado, e que vai nos responder a provocação, questionamento que fiz para ela, que com toda essa conjuntura, que a gente já tocou um pouco, né, em algumas questões da conjuntura no primeiro bloco, Suzy, com toda essa conjuntura, como é ser, estar na sala de aula, ser professor, professora, nessa conjuntura? Deca, assim, ó, eu adoro sala de aula. Né? Sempre fui professora de sala de aula, sempre trabalhei pelo Estado na escola Nossa Senhora Medianeira, lá estou há 17 anos. Né? Quando eu estava fora agora do Sinterg, eu estava na minha escola de coração, que é o CAIC, também com sala de aula, com artes nos anos iniciais, né, e também no noturno, na EJA. E esse ano, né, fui, infelizmente, pela conjuntura estadual, e além de termos, por 5 anos, os salários atrasados, né, congelados, ainda fui dividida em 2 escolas, então estou 10 horas no Medianeira e 10 horas na Escola Augusto do Prá, 2 escolas maravilhosas, que adoro trabalhar, adoro os alunos e as alunas dessas escolas, mas, enfim, ser professora é um trabalho coletivo, mas também muito solitário. Não. Eu costumo dizer que nós fazemos um trabalho invisível, que talvez as pessoas não reparem, os governos não valorizam, e que é aquele trabalho que nós fazemos aos finais de semana, nas madrugadas, nos feriados, que é a preparação de aula, estudando, fazendo avaliações, corrigindo trabalhos, enfim. É aquele... Porque as pessoas entendem, né, que a professora, quando chega na sala de aula, que vira mágica e ali sai toda a aula. Não, essa aula ela é bem pensada, ela é planejada e não é naquele horário que tu estás na escola, porque ali tu não consegues fazer isso. Né? É fora desse espaço. Por isso que é tão importante que a lei do piso ela vem... tem algo muito mais importante do que o valor, né, de estabelecer um valor mínimo, que é a questão da hora-atividade. Que é importantíssima a hora-atividade, porque ela, minimamente, ela resguarda um tempo dentro da tua carga horária para que tu possas, então, fazer essas avaliações, preparar a aula e tudo mais. É insuficiente. Digo de passagem. Esse tempo é insuficiente, tá? Mas, mesmo assim, é um tempo que se tem ainda, no município se tem, no estado não se tem, tá? A hora-atividade. Mas, enfim, no município se tem, mas não ainda na sua totalidade. Ainda precisamos rever, né, e garantir para que os professores, principalmente da educação infantil e dos anos iniciais, tenham garantida a sua hora-atividade para poder fazer esse planejamento. Mas, enfim. E
esse é um trabalho que é solitário, né? Muitas vezes. E que ele é recompensado quando tu vê que dá certo, quando tu tem a resposta dos teus alunos e tuas alunas. Então, isso, para nós, é muito gratificante. E é ótimo tu vê quando os alunos e alunas estão empolgados com a tua aula, que tu planejou e que deu certo, enfim, e que mudam também isso a todo momento. Então, isso é bastante dinâmico, enfim. A reforma da Previdência, dentro desse contexto, ela traz algo que as pessoas ainda não estão pensando e que é muito triste, muito doloroso para nós. Porque toda professora, todo professor, ele tem a sua formação anterior, né, a isso, ele fez a sua faculdade, ele se pós-graduou, fez aí o seu mestrado, o seu doutorado, enfim, ele continua estudando, ele continua se capacitando, ele continua preparando as aulas, enfim. E ele tem que ter um tempo para terminar, um tempo desse distanciamento que ele vai tendo com a realidade dos alunos, enfim, e a sua condição física também. E a reforma da Previdência, ela vem te dizer que para te sair com o mesmo salário que tu estás na ativa, tu tem que contribuir por 40 anos. Eu fiz as contas e eu vou estar com 74 anos. 74 anos. Aí eu te pergunto, é justo? É justo para os meus alunos e para minhas alunas? Eu penso que é humanamente impossível. Impossível. É impossível ter o mesmo pique. Eu já não tenho o mesmo pique hoje. Com 20 anos de trabalho, Suzy, com 54 anos de idade. Sim. Eu não tenho o mesmo pique hoje. Entendeu? E a sala de aula, por mais paixão que se tenha... Não estou romantizando a sala de aula, porque ela cansa, Porque é uma quantidade, é uma diversidade de pessoas, uma pluralidade de opiniões, de demandas, de necessidades. E a professora ou o professor está diretamente envolvido com cada uma e com cada um desses Exato. alunos. Eu costumo dizer, né, porque as pessoas têm aquele discurso de dizer assim, é porque a sociedade aí fora, a sociedade aí fora, ela não está aí fora, ela está dentro, e ela está dentro das nossas salas de aula. É dentro da sala de aula que tu trabalha, que que tu convive com a drogadição, com a violência doméstica, com a prostituição. É dentro da sala de aula que tu convive com a intolerância, com a miséria. Com a miséria. É dentro da sala de aula que tu com a falta de políticas públicas, com a falta de saneamento básico. É dentro da sala de aula que tu convive com a sociedade que está posta com todas as suas mazelas. E aí o professor e a professora, além de dar conta de seus conteúdos, ele também tem que dar conta disso. Porque tem que levar em conta isso tudo. Como não? Tá? O currículo ele tem que ir ao encontro dessas necessidades. Né? E isso é muito doloroso para nós, porque às vezes a gente se sente, na maioria das vezes, impotente diante da realidade de alunos e alunas e que só tem ali na escola a possibilidade de pensar em algo melhor do que a sua vida, de transformar a sua realidade. Tá? E aí eu te digo, aos 74 anos, essa professora vai ter o mesmo pique, vai conseguir chegar perto desses alunos e falar com eles na mesma linguagem que eles estão, conviver com eles nos espaços onde eles estão, enfim, é desumano para com os alunos, né, e para com os trabalhadores em educação. É humanamente impossível. Tu imagina uma professora da educação infantil. Sabe quantas vezes, no ano passado, eu tinha duas turmas que eu atendia da educação infantil, né, durante a semana, e um dia eu contei, porque eu cheguei a sentar no chão para poder fazer isso, né? Tenho problemas de coluna, e isso é decorrência também da profissão. Sim. Né? As pessoas
tem esse desgaste, tanto síndrome do carpo, quando... Tendinite. Enfim, né? Que vai, é da profissão, porque escrever no quadro cansa, dói, enfim. E eu contei, assim, ó. E numa tarde, entre a hora da entrada e a hora do recreio, que é o tempo que eu ficava com essa turma, tá? Eu amarrei mais de 20 vezes o cadarço dos tênis. Deixa eu ver. Tá? E eu tinha na turma ali, eram 10 crianças. E nós temos um pouco mais, na realidade, assim, em cada turma. E aí eu fico pensando, as pessoas dizem assim, mas eu sou avó, eu tenho 74 anos, eu cuido dos meus netos. Cuido de um neto, 2 netos. Agora, tu imagina todos os dias, todas as salas, na sala de aula, tu dando conta de, no mínimo, 8 crianças. Que é mais do que isso. Tá? Então, assim, depois eu vou falar com os adolescentes também. Vou dar aula para os adolescentes. O que nós vamos ficar dentro da escola trabalhando com essa idade? Nós vamos ser vistos pelos adolescentes. Do que aquela velha, né? Do que aquela senhora, aquela vozinha que já não tem uma voz tão potente, né? Que é descuidada, enfim, que não é tão atenta mais e não tem o mesmo equilíbrio. É aquela vozinha que está dando aula, que está me dando aula. Ou seja, eu posso até respeitá-la, mas eu não dou muita bola para aquilo que ela fala. Porque, infelizmente, essa é a cultura, né, no nosso país, de menosprezar o ensinamento dos mais idosos. Né? E se legitima cada vez mais. Isso. Exato. Tá? E, por outro lado, para aquele colega que está chegando no magistério, eu vou ser vista como aquela que está tirando o lugar dos mais novos. Né? Então, eu vou ser o quê? Um entrave dentro da escola. E eu vou acabar minha profissão, que eu tanto me dediquei para isso, né? Eu vou acabar a profissão dessa forma decadente, tá? Desumana e sendo completamente desvalorizada por todo mundo. Então, é muito triste. É muito triste, tá? Para a educação do nosso país, nós chegarmos a esse ponto. E tu traz na tua avaliação, né, Suzy, de forma muito dinâmica, não só o que professores e professoras individualmente vão sentir ou passar, mas para a educação como um todo, sim, né, para essas crianças ou adolescentes dentro da escola, para os colegas, né, quando chegam novos na escola, para as famílias dos professores e professoras e das crianças também, ou seja, tu traz uma avaliação bastante dinâmica e o Rafa está me dando sinalzinho em 5 minutos, tá bem, Rafa, e penso que a gente precisa atentar, a gente, enquanto a sociedade lá fora e nós aqui que fazemos parte dela, precisamos atentar mais para quando se propõe, né, uma reforma da Previdência, e tem, né, nos jornais, como tu bem colocou, a reportagem que acabava dizendo tudo isso vai se resolver com a reforma da Previdência, que é uma mentira, né, e a gente reforça o que foi dito no início do programa. Vimos isso, essa promessa com a reforma trabalhista, e cadê trabalho? Não tem trabalho. Tem a precarização e a demissão em massa de trabalhadores e trabalhadoras. Então, para que a gente fique atento a as explicações, aos movimentos que são feitos no cenário político também, dentro da Câmara, muitos movimentos estão sendo feitos, muito dinheiro sendo liberado, dinheiro do Mais Médico sendo liberado para emendas... Compra de votos. Exatamente, que significa, que sinaliza assim, a compra de votos, que é a dita velha política. Né? Então, em algum momento, precisamos atentar para isso. Em algum momento, precisamos sair da frente da televisão, né, e começar a pensar pelas nossas cabeças. E observar o que está acontecendo aqui na minha realidade. O que eu estou vendo e onde é que isso vai dar. Exato. E Odeca, assim,
O que a gente tem que fazer é gritar. Eu gosto muito, né? Admiro muito. E agora em agosto nós trairemos 13 e 14, tem a Marcha das Margaridas, tá? E em homenagem a Maria Margarida Alves, né? Que era uma sindicalista e que tinha uma frase que me motiva muito e que me serve de ânimo. Ela dizia que eu prefiro morrer lutando do que morrer de fome. Tá? E eu vou continuar dizendo, eu prefiro continuar lutando e denunciando os ataques à classe trabalhadora do que me submeter à resignação, né? É isso, é assim, tá dado, tá posto. Não vai mudar. Né? O que move a educação, tá? O que move a educação é o questionamento. Tá? É o questionamento, é se perguntar. Isso é que move. As crianças só aprendem quando elas começam a questionar as coisas e ter curiosidade sobre as coisas. Tá? E enquanto educadora, o que me move é continuar questionando, tá? A realidade dada. E para mim ela não está dada. Tá? Ela está sendo roubada. E é com isso que nós vamos trabalhar. Então, portanto, dia 13, tá? Dia 13 de agosto, todas e todas na rua, nas ruas desse país. E vamos continuar cobrando, mandando, e funciona, tá? Vamos continuar mandando mensagens lá para o Congresso Nacional, para cada deputado e para cada deputada. Cobrem dos deputados aqui do Rio Grande do Sul, cobrem dos parlamentos aqui do Rio Grande do Sul, tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara dos Vereadores. Queremos que essas pessoas se posicionem contrárias à reforma da Previdência ou assumam que são contra a classe trabalhadora. Muito bem, é isso aí. Suzy, 11h55, a gente precisa ir se encaminhando para o final, que temos que terminar antes do meio-dia, agora para seguir a programação. Te agradecer mais uma vez a tua disposição aqui, sempre disposta para a luta, sempre disposta para conversar. Adoro o Paralelo, adoro o café do Paralelo. Ai, coisa boa. Quem trabalha no Paralelo, Não adora. A gente adora também. Pode chamar. Hoje a voz estava meio... Eu tomei a fônica ainda devido à gripe, né? E, infelizmente, nos outros dias da semana, eu infelizmente, né? Estou trabalhando. Estou em sala de aula, então só posso vir nas sextas-feiras mesmo, mas estou aqui à disposição. Nossa, tá bem, tá trabalhando a fônica assim mesmo. Assim mesmo. Tá bem. Se cuida, né? E seguimos aqui com esse espaço aberto para construção coletiva e para seguir sim construindo essa luta, tá? Essa edição do Paralelo 30 reprisa hoje às 11 da noite, 23 horas, no canal 15 da NET e também pelo site da universidade, www.furg.br. A gente se despede por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos e todas. E segunda-feira a gente está de volta ao vivo pela FURG FM, às 11 horas da manhã. Até lá. You don't